Conversations that connect technology, people and innovation. Bem-vindos a mais um episódio do NT Talks. Hoje a gente vai ter uma conversa realmente excepcional, porque é o primeiro capítulo da nossa nova série NT Talks Learning Sessions, uma série criada para aprofundar com discussões mais técnicas com profissionais que estão na linha de frente, na área de engenharia, na plataforma e nas tendências que movem o mercado de tecnologia. E para abrir essa jornada, hoje a gente está recebendo aqui o Moisés Loss, IT Leader na First, é um dos responsáveis por toda a camada de tecnologia do Banco Santander, um profissional que se destaca quando a gente fala no assunto de arquitetura tecnológica em ambientes corporativos complexos, especialmente no setor financeiro. Moisés, seja bem-vindo, se apresenta aqui para todos. Obrigado, Leopoldino. Bom, atuo como IT Leader na First, né, que atende toda a parte tecnológica ali do Santander, que nem você comentou. Tenho experiência em tecnologia desde 2010, no setor financeiro desde 2017 e acredito que seja isso. Bora bater um papo e se conhecer um pouco melhor. Para a gente começar a quebrar o nosso gelo aqui, a gente começar e depois entrar nos assuntos técnicos, queria que você me falasse um pouco como você chegou nesse ponto na sua carreira, que tipos de hobbies você tem, quais são as características que te definem. Claro. Bom, eu comecei a atuar com tecnologia, que nem eu comentei em 2010, na parte de infraestrutura. Mais precisamente na parte de manutenção de máquinas, servidores e aí, enfim, né, suporte ali à computação. Naquela época a gente nem falava de muitas das tecnologias que a gente comenta hoje. Em 2017, mais ou menos, eu entrei na parte do setor financeiro, atuando ali num time de arquitetura de soluções, e foi ali que eu comecei a tatear N tecnologias, até chegar no momento que eu estou hoje, que é na posição ali de gestão. Nesse seu caminho, nessa sua trajetória ali, você passou pelas áreas de arquitetura, você entrou em FinOps, você teve a parte de dados. Esse não é um caminho muito comum, em geral o pessoal entra na trilha de desenvolvimento e vai seguindo ali por toda aquela trilha. Como é que você fez essa transição? Como é que isso se desenvolveu? Que tipo de disciplinas você acabou precisando adicionar no seu skill? Acredito que o que me abriu portas mesmo a ter contato com N tipo de tecnologias foi a atuação em arquitetura. Até 2017, que nem eu comentei, eu trabalhava mais com relação no setor ali de infraestrutura, né? Atuando mais com máquinas. A partir de 2017, comecei a atuar de fato na área de arquitetura. A área de arquitetura de forma assim totalmente estratégica, ela tateando todos os setores ali do mercado financeiro, né, como um todo. E lá eu atuei com N áreas. Acabei atuando com soluções em dados, cibersegurança, vi um pouco de FinOps. A gente pegou aquela onda que veio da parte de cloud, que o pessoal falou, nossa, precisamos migrar tudo para cloud. Foi uma outra experiência também, onde a gente começou a visitar legados para fazer migração e acabei conhecendo um pouco de cada tecnologia. Aí, para explicar como que teve essa questão, essa atuação multidisciplinar. A área de arquitetura, por ser uma área estratégica, como eu comentei, ela vai tateando ali todas as outras áreas, né? De fato, acredito que foi nesse período que eu mais tive experiências e como ela é uma área mais estratégica, a gente vai tateando de forma macro. Quando a gente entra para atuar como arquiteto em um determinado projeto, aí não tem como, a gente começa a se aprofundar um pouco mais e criar conhecimento um pouco mais vertical. E foi aí, Leopoldino, que eu acabei me interessando mais por alguns assuntos, né, como FinOps, dados, cloud como um todo, e comecei a me aprofundar um pouco mais em cada um deles. Quando a gente começou a bater um papo, que a gente começou a trabalhar juntos, a gente percebeu que a gente teve caminhos muito parecidos na nossa carreira. Sim, sim. Na minha carreira, foi muito difícil conciliar conhecimentos de soft skill com hard skills. Como é que você fez para gerenciar isso? Porque vindo de formação técnica é muito mais fácil a gente trabalhar as nossas hard skills. Como é que você fez para alimentar e formar essas soft skills que hoje te dão habilidades para gerenciar seus times? Concordo plenamente, né? É muito mais fácil um profissional da área técnica ele se desenvolver em hard skills e a visão, né, é curiosa, porque isso mudou muito hoje em dia. Antes as pessoas tinham a visão do profissional técnico, o que chamavam de nerd, né? Aquele cara que ficava ali no mundo dele, ficava ali fazendo suas coisas, né, no computador. Ninguém sabia direito o que pensava, mas sabia que era muito bom tecnicamente. Eu sempre tive a vontade de atuar com gestão e a admiração de alguns gestores de
de mercado de modo geral. Tive o privilégio de atuar com grandes gestores que admiro até hoje. E falando de gestão, por que eu comecei a ir por esse caminho de desenvolvimento de soft skills? Justamente por isso. Ao falar de gestão, eu comecei a entender, a ver como se comportavam, a ver ali de fato o que importava quando a gente falava de um gestor de peso. E aí eu comecei a me preparar de fato. O pessoal pensa que soft skills é algo que ali nasce com você e na verdade, tem alguns que têm uma predisposição, tem mais desenvoltura, mas soft skills é algo que pode ser estudado. Você pode ser preparado ali com relação a soft skills, independente da sua posição técnica, né? Então foi muito mais nesse sentido. Eu tenho muita inveja de quem já nasce com essas soft skills, porque pra gente que vem da formação mais técnica, nossa, é muito difícil trabalhar essa característica. É verdade. Você pega uma pessoa de comunicação, é muito natural pra ela falar, é muito natural pra ela se expressar, e aí quando a gente fala de assuntos técnicos, muitas vezes a gente se sente muito confortável, né? Então vamos falar aqui de assunto totalmente técnico. Só que quando você traz ali pra um fórum um pouco maior, onde é para você falar de estratégia, para você levar ideias, para você se expor com, por exemplo, um negócio, as coisas mudam um pouco. E eu acredito que foi justamente esse o ponto, Leopoldino. A área de arquitetura, por me dar esse privilégio de eu atuar com várias frentes, acabou que eu fui me desenvolvendo em N assuntos. Eu queria entrar um pouco agora nas tecnologias de setor financeiro. Sei que você lidera projetos no banco hoje, tem umas responsabilidades que atingem o banco de forma global. E eu queria que você me comentasse como é que você está vendo o uso de IA integrado com o cloud, com a gestão de dados, na prática. O que realmente está movendo os ponteiros dentro do mercado financeiro naquilo que você tem visto hoje? IA é toda a parte ali a gente vê muito falando quando a gente cita inovação. IA eu acredito que é algo que não estamos tateando, já temos ali principalmente para o setor financeiro, é algo que já era visto há algum tempo, mas que ficou, vamos dizer, ali meio que restrito. Eu atuei em alguns projetos, inclusive de cibersegurança, onde já haviam estudos, né, de inteligência artificial em alguns, vamos dizer assim, níveis. Hoje, eu vejo assim, a gente está começando a construir um mercado novo com relação à inteligência artificial. E esse mercado novo, ele vai se adaptar ao nosso mercado financeiro, ao nosso setor financeiro, em N sentidos. Inteligência artificial hoje a gente usa para fazer processamento, tomada de decisões, simular, como por exemplo, ações humanas, como por exemplo em back-office ou atendimento humano, URAs, mas eu sinto que o IA é uma tecnologia muito potente, muito parruda, que a gente ainda está em fase de construção, em fase de adaptação para o nosso mercado financeiro de modo geral. Futuramente, vejo IA tateando todos os pontos. Então, falamos aqui, por exemplo, do tema de segurança, cibersegurança. Hoje já temos algo ali sendo experimentado, né, se a gente pode se expressar dessa forma, mas futuramente eu vejo que boa parte vai ser processado ali com inteligência artificial. Vejo que é uma das coisas, né, futuras aí para o nosso setor. Concordo contigo, Moisés. Um outro ponto que eu queria trazer aqui e abordar é que assim, a gente tem visto muitos projetos que começam a utilizar IA hoje e grande parte desses projetos fracassam no meio do caminho. Como é que você tem visto nesse contexto de IA, de dados, o que as empresas estão cometendo de erros na sua visão? O que está acontecendo que esses projetos não conseguem chegar ao final? Acredito, Leopoldino, que os erros são naturais. Qualquer tecnologia que a gente pegar, se a gente pegar, por exemplo, vou citar um exemplo de cloud. Quando a gente teve a onda ali, o boom de cloud, onde todos começaram a falar de migração, tivemos instituições que cometeram erros. Que foi em que sentido? Poxa, eu mesmo acompanhei onde uma determinada empresa falou, poxa, vamos migrar todas as nossas bases de dados para a cloud porque vai ficar mais barata. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou a primeira fatura, a gente viu que se gastou um dinheiro absurdo que era para manter. Em um mês a gente gastou dinheiro de 6 meses, por exemplo. Então, acredito que não é diferente para inteligência artificial ou para qualquer outra tecnologia que surgir. Temos que experimentar ao máximo, testar ao máximo, mas estamos sujeitos a erros. Temos feito testes, né, POCs, enfim. Entendo a preocupação que todos têm. Inteligência artificial é uma potência, sabe? Tipo, é algo surreal. Mas também quando a gente falava da migração cloud, que a gente não ia ter mais os dados aqui embaixo da nossa máquina, da nossa mesa, ia estar numa outra empresa.
claro que ia ter toda a questão contratual, também surgiu como um ponto de atenção onde todo mundo se preocupou. E aí quando uma empresa confiou e aí foi ganhando a confiança do mercado como um todo, acredito que todos falaram, não, o mercado chegou a um denominador comum, onde algumas empresas que atuam com cloud, que foram consolidadas, todas ganharam ali um denominador comum que foi a confiança. Uma vez que eu tenho confiança, aconteceu coisas como essa que eu te comentei. Já que tem a confiança, vamos migrar tudo para ela? E não é bem assim. Acredito que a tecnologia ela ajuda muito, mas não podemos esquecer que toda a tecnologia ela está atrelada a um negócio. No nosso caso, principalmente, que é, no caso, o financeiro. Então, a gente, respondendo a sua pergunta, para inteligência artificial, a gente tem que ver de fato que faz sentido para o nosso negócio e ir ali absorvendo aos poucos, de forma ali consolidada, sabe? Tipo, algo de fato que não só seja relevante, mas de fato que não comprometa o nosso negócio ou o que a gente já tem hoje tecnicamente, né? Já tem hoje consolidado. Que atira a primeira pedra que ele deve, que nunca deixou o serviço cloud ligado e recebeu a fatura surpresa no fim do mês, né? É isso. Cadastrei o cartão de crédito para fazer o curso. Eu tive N, sabe, usuários ali que falaram, Moisés, passei por isso, cadastrei o cartão. Passei por isso em várias clouds. E esqueci uma máquina ligada. Então, assim, é justamente sobre isso, Leopoldina. É questão de teste, de experimentar, de estudar. Acho que o principal é estudar e entender. A gente está comentando aqui muito com relação a... Estamos falando de N tecnologias, né? Mas não tem como ser multidisciplinar sem estudar. Você tocou num ponto durante a sua resposta, que é a responsabilidade daquela gestão dos dados. E aí eu vou emendar duas perguntas para ti. E uma delas talvez eu te coloque numa fogueira, que é como é que você gerencia a velocidade da inovação quando você tem requisitos regulatórios extremamente complexos. Você trabalha num setor que é extremamente regulado pelo Bacen. E fora do Brasil ainda, porque o Santander é um banco global, então você segue regulações de diferentes países. E aí a segunda parte da pergunta é, como é que você enxerga a maturidade da instituição financeira? E como é que você compara a maturidade dos times que você tem? Você tem time hoje que atua no Brasil, você tem time na Espanha, você deve ter desenvolvedores alocados no resto do mundo. Bom, essas são as duas perguntas que eu queria te colocar na fogueira aqui. Realmente, Leopoldino. Mas, vamos lá. Primeiro, com relação a primeira pergunta sobre inovação e depois sobre maturidade do time como um todo. Sobre inovação, a inovação ela nunca pode ser levada como um tema assim desmedido, onde tudo é inovação. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos interação com chatbots, né? No mercado, podemos interagir, podemos adquirir conhecimento, fazer perguntas, fazer testes. Utilizamos para algumas coisas, né? Não sei se é relevante, mas como, por exemplo, em alguns desenvolvimentos, a gente consegue ter a inteligência artificial como parceiro ali mesmo, onde a gente consegue pedir integração. A gente faz pair programming junto com a IA, né? É isso. Você tem um engenheiro que é uma IA. Sim, é mais ou menos isso. É mais um funcionário ali que sabe, e parrudíssimo, que me responde tudo na hora. E aí, como é que a gente, que nem você falou, relaciona tudo isso, né? Acredito que antes disso, o que é feito do nosso lado para o setor financeiro como um todo, é feito de fato um estudo onde a gente entende, começa pelo caminho contrário. Não é tudo que a inovação pode me trazer, mas sim o que eu posso fazer com a inovação. Então, eu entendo toda a parte legislativa, então, que nem você citou, eu tenho o Bacen, eu tenho que atender, né, leis, como por exemplo a LGPD. Então, eu primeiro entendo até onde eu posso ir com a inovação. E de fato, é um mapeamento. É um depara, tipo, olha aqui, ó, eu não posso fazer isso. E geralmente vem nesse sentido. O que eu não posso fazer? Beleza, tirando tudo que eu não posso fazer, vai ter um range ali de coisas que eu posso fazer. É até curioso, porque tem alguns profissionais que não entendem isso e às vezes até uma revolta, que são tão apegados à inovação que falam, mas por que a gente não inova aqui? Porque a inovação, no nosso caso, que trabalhamos num setor crítico, ela é limitada. Ela é a primeiro momento limitada. Que nem eu comentei, eu não posso ter uma inovação de forma desmedida porque eu vou comprometer não só o que eu já tenho consolidado tecnicamente, mas o meu negócio. Então, respondendo a sua pergunta, né, como é que a gente faz para inovar? É justamente dessa forma. Primeiro entendendo o que de fato eu tenho ali já
legislado, o que eu tenho ali já de autoridade, como por exemplo o Bacen, o que eu não posso fazer de forma nenhuma. Saindo daí eu tenho range. Aí de fato eu vou pro mercado, entendo o que eu tenho de tecnologia para poder atuar nesses campos que eu tenho abertura. Vamos, né, se eu posso me expressar dessa forma. Eu concordo contigo, assim, acho que uma das coisas mais legais de trabalhar no setor bancário é o acesso às tecnologias recentes. Você basicamente tem dinheiro quase que infinito para poder ter acesso a tecnologias. E você ter acesso à tecnologia não quer dizer que você precisa usar ou que você deva usar. Você vai ter ali requisitos de regulação que precisam ser atendidos. Mas eles estando atendidos, você começa a ter um leque de ferramentas que te abre possibilidade de fazer, especialmente para gente que trabalha no nível de arquitetura, definir arquiteturas complexas, mas que sejam lógicas e que resolvam o problema. Então, eu acho isso super bacana do setor bancário. É isso mesmo, é isso mesmo. E quando a gente consegue atender, que nem eu comentei, quando a gente consegue atender a parte mais burocrática, vamos dizer assim, ali a parte do Bacen, consegue atender as leis de modo geral, o que nos sobra ali, aquele nicho, aquele range que nos sobra, é algo assim meio que mágico. Porque é que nem você comentou, trabalhamos com tecnologia e amamos tecnologia no caso, né? E aí de fato a gente começa a pensar, a imaginar, nossa, como seria esse pedaço com determinada tecnologia ou com determinado processamento, o que a gente pode fazer de fato de inovação? O que a gente pode trazer de melhoria aqui para o nosso dia a dia? Tanto para nós, aqui do setor tecnológico, quanto para facilitar a vida ali de negócio, né? Em relação à maturidade dos times, como é que você enxerga hoje? Porque hoje você gerencia times globais, tanto aqui no Brasil quanto fora. Como é que você vê essa relação entre os times que estão no Brasil e os times que estão fora? Aí depende muito do país. Mas aqui como um todo, por se tratar do setor financeiro, e aí a maturidade a gente está falando aqui com relação à inovação. Eu vejo eles se preparando muito, independente do país. Só que, nitidamente, nós temos hoje aqui no Brasil, o nosso setor financeiro é considerado um dos setores financeiros mais seguros do mundo. Então, eu vejo aqui os profissionais do Brasil, e aí eu posso falar do time que eu gestiono ou dos times que eu sou par ali, eles se preparam assim num nível absurdo, e é impressionante como, aí fazendo, né, um link com a primeira pergunta, é impressionante como eu vejo essa preocupação um pouco maior aqui no nosso território, onde, de fato, quando alguém levanta a mão e fala, olha pessoal, surgiu uma nova tecnologia, vamos usar isso. Alguém aqui sempre levanta e fala, calma, né, tipo, calma. Vamos entender o risco, né, que essa tecnologia está trazendo. Vamos entender o risco e vai tatear com relação a algum requisito de lei, legislativo, requerimento, Bacen e afins. Aí o pessoal geralmente dá um passo para trás, porque falar de tecnologia é empolgante, falar de inovação é empolgante. E geralmente quem vem falar de inovação vem com uma energia absurda. Não, vamos fazer. Aí eu vejo os profissionais aqui mais maduros, mais assim, nesse sentido. De fato, vamos entender ali o que é que a gente vai tatear, quais são os pontos que a gente vai atingir, quais são as normas que a gente vai ter que atender para a gente poder fazer isso. Uma vez que a gente tiver certeza que a gente está atendendo todas as regras, aí vira uma chavinha que é, beleza, pessoal, o campo é nosso e vamos, sabe? Vamos jogar o jogo, fazer né? o nosso melhor, é isso mesmo. E aí fica meio que escopo aberto ali com relação à inovação. Eu te coloquei numa fogueira com duas perguntas que não são fáceis de responder. E agora eu vou te dar um pouco de tranquilidade. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente passou a ter um pouco mais de contato. A gente entrou em algumas outras searas, alguns outros tópicos. E aí a gente descobriu que a gente tem uma afinidade em comum, que são as artes marciais. Pouca gente sabe, mas você lidera um projeto social de jiu-jitsu. Como é que isso começou? E o que você aprendeu no tatame que você trouxe para sua carreira, que te influencia na forma de liderar? Excelente pergunta. Assim, de fato, esse projeto começou no finalzinho ali de 2021, em uma comunidade aqui na Zona Norte de São Paulo, chamado Jardim Vista Alegre. Começou meio que um amigo, ele tem um espaço, né? Lá ele tem uma igreja, e ele tem um espaço muito bom. E aí eu já fazia um trabalho parecido, já participava de um trabalho parecido em uma outra comunidade aqui, na Zona Norte também, chamado Boi Malhado. E o projeto que eu atuo mesmo, de fato, ele começou no Jardim Vista Alegre e foi mais ou menos reunindo as crianças da rua e falando, pessoal, vamos ali fazer um esporte? E aí a gente começou a dar aula de jiu-jitsu, né, para essas crianças. O projeto vem crescendo e se adaptando, conseguimos alguns
apoios, mas, enfim, tem evoluído e estamos trabalhando para crescer cada vez mais. Em relação à interação do projeto social com a minha parte de gestão, eu acho que tem super ali sinergia. Em que sentido? É impressionante como que eu percebo, tá? Quanto mais a gente trabalha com tecnologia, mais nos tornamos peças lógicas. Em que sentido? Pensamos muito rápido. É impressionante, por exemplo, a nossa conversa aqui. A gente fala de N temas, de dados, segurança, né, parte financeira, FinOps, acredito que a gente vai falar ainda. Mas é tudo muito rápido. A sua forma de pensar, as suas respostas, as minhas, porque fazemos parte do mesmo meio tecnológico, e parte disso vem também de uma exigência natural que nós temos, porque interagimos com máquinas. Que a gente falou da própria inteligência artificial, se eu pergunto algo para a inteligência artificial, ela sempre me devolve com algumas características. Primeiro, de forma muito rápida e estruturada. Então, ela tem uma capacidade de processamento impressionante que ela me devolve de forma rápida, estruturada e o que faz sentido ali, né, de fato, para minha pergunta. E o porquê que eu estou citando tudo isso? Quando você interage num projeto social, em uma comunidade, com crianças, cada uma tem uma forma de se expressar. Cada uma tem uma forma de falar, cada uma tem uma forma de interagir, cada uma tem uma forma de falar onde dói, onde não dói, onde tem coragem, onde tem medo. No dia a dia, o que eu percebo é que no dia a dia, talvez a gente perca um pouco isso, no nosso dia a dia de trabalho. A gente sempre exige do outro respostas muito rápidas, respostas muito coisas ali com sentido e estruturadas. E eu acredito que o principal impacto do projeto social na minha vida ali de gestão e liderança é esse. É me fazer entender que o Leopoldino ele tem uma forma de se expressar. É me fazer entender que ele tem uma forma de falar. Que cada um tem a sua forma. Uns pensam de forma mais rápida, outros de forma não tão rápida. Uns trazem de forma mais estruturada, outros jogam um pouco mais de ideias ao vento, mas todos devem ser considerados da mesma forma. Então, o principal impacto do projeto social de Jiu-Jitsu na minha vida com relação à liderança e gestão é esse. Eu acho que o tatame, além da disciplina, ele traz uma coisa super importante, que é o saber respirar. Mas o saber respirar no sentido de, agora eu preciso fazer uma pausa, respirar, entender o que eu estou lidando, quais são os desafios que eu tenho pela frente, achar as possibilidades e, a partir disso, tomar as decisões. Eu acho isso super bacana. Muito, muito bacana. É um jogo de xadrez ali, né? Na arte marcial, nos dado N ferramentas, N golpes. Eu acredito que, para mim, o segundo ponto mais importante é esse que você comentou mesmo. A questão de, né, fora o que a gente já conhece, que é de praxe, né, disciplina e tudo, mas é justamente isso. No jiu-jitsu, a gente tem falando da arte marcial que eu exerço, a gente tem um leque. E muitas vezes a gente vê em situações ali que é perfeito, Leopoldino, é isso que você falou. Vejo situações presas ali que eu tenho que parar, respirar e falar, tá, como é que eu vou sair daqui? Eu já cheguei aqui, agora eu preciso sair, né? Sair daqui, mais ou menos isso. Legal, Moisés. Eu queria continuar aqui, agora eu vou ter que voltar para as perguntas difíceis. Bora, vamos lá. E aí eu queria saber de ti, qual foi a decisão mais difícil que você já precisou tomar e o que você aprendeu com isso? Acredito que mudança. Eu tive uma mudança, eu estava numa instituição financeira, estava consolidado lá como arquiteto de solução. Eu nunca tive muito medo de mudar, né, nem de conhecer contextos novos, mas acredito que uma das decisões mais importantes para mim foi, de fato, tomar coragem ali e falar, deixa eu enfrentar um novo desafio. Acho que foi essa, Leopoldino, no sentido de fato, sair de uma zona de conforto, de um lugar onde o meu nome estava consolidado, onde as pessoas me procuravam como referência de alguns assuntos, e abrir mão disso. E quando eu falo isso, às vezes parece algo que tipo, mas todos nós viramos referência em algum momento, todos nós nos consolidamos em algum momento. Mas na posição que eu estava, e vamos dizer assim, de quem eu tinha atenção, eu tive que abrir mão de muita coisa para poder viver uma experiência. E foi uma decisão, assim, muito difícil, que eu pensei com muito carinho, mas acredito que foi essa. Sair de um lugar que eu estava completamente consolidado, 6 anos de experiência, super bem avaliado, e ir para um lugar desconhecido. É um salto de fé, né? E até curioso isso, Leopoldino. Eu não sei se é muito... Na verdade é de fé, mas não é sobre o ambiente.
O principal desafio ali é que, assim, eu estava ali numa posição que nem eu comentei, consolidado. E quando eu digo consolidado, eu não tô falando que as pessoas do meu lado batiam nas minhas costas e falavam, você fazia um bom trabalho. Eu tô falando que eu, internamente, eu sabia do meu potencial. Eu sabia o quanto eu estudava. E aí, ao mesmo tempo que eu queria continuar ali, eu queria ir para outro cenário para eu me provar. Não tinha nada a ver com o outro, não tinha nada a ver com o cenário. E quando você disse fé, eu acho muito importante ressaltar que não era fé no ambiente que eu ia chegar. Porque o ambiente que eu ia chegar era desconhecido. Mas era a fé que eu ia conseguir dar conta, que eu ia conseguir ali atender. Era a fé em mim, no caso, no sentido de, cara, na nossa capacidade. Isso, é o acreditar. É a fé na nossa capacidade de entregar, né? De saber que a gente é capaz de fazer aquilo. Isso. E isso foi pra mim, assim, mágico. Na minha carreira foi, de fato, um divisor de águas. E, enfim, acredito que essa foi a decisão mais importante. Moisés, eu sei que você tem participado ali de vários projetos importantes dentro do banco e que você participou da construção de um framework de FinOps que virou referência no mercado. O que você aprendeu ali como as empresas precisam se organizar para poder trabalhar e lidar com tecnologia nessa escala? Então, esse framework, ele foi algo ali muito específico, só explicando um pouco com relação a isso. Esse framework, ele não foi construído internamente, né? Aqui nessa minha passagem, foi na passagem pela última empresa. De fato, eu trago a experiência com FinOps no currículo. Foi um framework onde a gente, de fato, entendeu toda a disciplina de FinOps, né? FinOps, ele é um modelo de governança. O pessoal fala muito de framework, mas ele é um modelo de governança que atinge todas as áreas. Ele foi construído justamente para a gente entender em qual nível de maturidade que a gente está dentro de uma determinada instituição e poder ali definir um roteiro para melhoria. Esse framework, de fato, ele foi utilizado em algumas empresas de mercado, onde a gente tinha toda uma parte de input de informações, de dados. Boa parte delas a gente capturava com entrevistas, outras era com análise de fato ao ambiente que a instituição tinha, e outras era com outputs de ferramentas. A gente imputava nessa ferramenta, nesse framework, e de lá saía um roteiro para elevar ali, vamos dizer, um modelo de maturidade FinOps. Então, FinOps, a ideia é que a gente ainda não chegou nesse nível aqui no Brasil. Eu acredito que seja um futuro próximo, mas a ideia de FinOps é a gente conseguir ter ali coisas como, por exemplo, custo por funcionalidade. Te dando um exemplo, eu tenho uma funcionalidade de consulta a saldo do banco. Quanto de fato aquela funcionalidade de negócio custa para mim, para a instituição, por mês, por exemplo? É uma pergunta muito, vamos dizer assim, subjetiva. Por quê? Porque eu tenho todos os custos ali de infraestrutura, sustentação, né, de modo geral, processamento, integração, dados, né, banco de dados, consumo de dados. E a ideia de elevar o nível de maturidade de FinOps é justamente chegar nesse ponto, onde a gente consegue dar respostas como essa. Então, o framework foi desenvolvido justamente para entender qual que é o modelo de maturidade da instituição e para a gente poder definir um roteiro ali onde a gente vai elevar o nível de maturidade ponto a ponto, né? Não sei se já teve atuação com FinOps, Leopoldino, se quiser até... No que eu entendo, as empresas precisam ter um nível de maturidade para poder começar a estruturar decisões com base na arquitetura em FinOps. Qual o nível de maturidade mínimo e de governança para que isso realmente funcione? E aí, uma vez que eu tenho esse mínimo de maturidade e governança para poder funcionar, até que ponto as decisões do time de arquitetura, né, as decisões arquiteturais, inviabilizam qualquer estratégia em FinOps? Porque aí a gente acaba batendo muito naquela questão de controle de custo versus decisão estratégica. Assim, de fato, não existe minha visão, alguém que teve experiência em algumas instituições com FinOps, não existe um nível de maturidade mínimo. FinOps, ele precisa começar, se a instituição não exerce ainda FinOps, ele precisa começar a ser exercido o quanto antes. FinOps, ele tange ali todos os níveis de um modelo de governança. Então, desde o desenvolvedor, do engenheiro de software que se preocupa ali com as integrações, a quantidade de quebra no microserviços, até o cara de compras ali que mexe com contratos, fornecedores, né, a parte financeira, o executivo que toma decisões estratégicas. Então, todos eles devem se preocupar sim
com relação a FinOps. E onde isso se torna talvez ali um impeditivo? FinOps ele tem que ser definido ali como um time, né? Com um time onde a gente vai ter alguns perfis ali dentro. A gente vai ter, que nem eu comentei, o cara FinOps que ele é dedicado a falar de assuntos técnicos. Também vai ter o cara FinOps que é dedicado a falar de assuntos mais ali de negócios ou funcionais. Alguém que vai falar a linguagem um pouco mais executiva. Porque esse time de FinOps, que, né, no caso é definido na instituição, ele está ligado a toda a estratégia da arquitetura, da visão executiva, da missão da empresa. E quando se torna um impeditivo, quando eles decidem barrar alguma coisa, com toda certeza é porque não faz sentido. Como a gente citou alguns exemplos, né, anteriormente, quando surgiu o cloud. Vou utilizar o mesmo exemplo. Todos pegaram ali e falaram, cara, a gente precisa migrar. Precisamos migrar ali nossa parte de processamento, precisamos migrar nossa parte de dados. Algumas instituições migraram base de dados meio que um para um. E colocaram isso em cloud e o custo foi absurdo. O time FinOps com certeza teria barrado uma decisão como essa. Aí eu vou puxar um pouco a corda para o meu lado, voltar um pouco para a área de processos, mas ainda no tema de FinOps, quando eu vejo projetos de FinOps ou quando a gente atua em projetos em parceria com os nossos clientes, eu enxergo KPIs muito bem definidos para a gestão de custo de cloud. Isso parece ser talvez o KPI mais óbvio ali. Mas que outras métricas você considera que são realmente importantes e relevantes para medir o sucesso da operação em FinOps? FinOps, que nem eu falei, ele atinge todos os pontos. Esse é um indicador, né? Então, com relação a custos, tudo bem, eu tenho mapeado, eu consigo fazer um forecast, eu consigo fazer um planejamento aqui, mas tem, como eu falei, N pontos ali a serem medidos. Um deles, a gente acabou de citar o exemplo do custo por funcionalidade, que é um nível que a gente almeja chegar com relação a FinOps. Então, você monitorar custos, você monitorar picos, você monitorar o mercado, são outros indicadores que a gente precisa ter considerado. A gente tem recentemente, né, no final do ano agora, a gente teve a Black Friday. N instituições se prepararam reservando instâncias em clouds muito por decisões financeiras, né? Infraestruturas que foram, vamos dizer assim, reservadas em janeiro, porque a reserva antecipada me gera economia, né? Me gera eficiência. Então, eu vejo N pontos. Eu vejo, assim, a parte financeira, eu vejo ela tateando todas as frentes ali da instituição como um todo, Leopoldino. Porque, de fato, que nem eu comentei, desde o desenvolvedor, o engenheiro de software, que toma uma decisão ali em quebrar por N microserviços e considerar custos por pod, um exemplo, falar, poxa, aqui eu estou gastando mais, aqui eu estou gastando menos, até aquele cara que está quebrando um monolito. O arquiteto, que toma a decisão de desenvolver uma solução interna aqui, em uma linguagem como Java, e usar um pacote SaaS, que já está construído, tudo isso envolve FinOps. Tudo isso no final do dia é uma decisão que deveria ser envolvida a parte financeira. Então, isso daqui é que nem a gente brincou com relação à inovação. Tá tudo ligado. Eu viro para você e falo, Leopoldino, eu tenho essa ferramenta aqui em SaaS que ela é muito legal. Aí você fala, tá bom, por que eu tenho que implementar? Porque o layout dela é mais bonito. Porque o UX dela é melhor, né? A experiência de usuário ali, você fala, tudo bem, atende as minhas funcionalidades, mas o que eu tenho aqui hoje também atende as minhas funcionalidades e eu vou crescer aqui meu faturamento em, sei lá, em 200%, né? Vai mais que dobrar o valor ali. Por que né, eu tenho que seguir? Tem um time de FinOps, muitas coisas nesse sentido já são inviabilizadas logo de cara. Então, acredito que, enfim, é uma disciplina essencial. Eu acho que, assim como a gente tem falado muito durante a nossa conversa da importância de comunicar, saber traduzir esses indicadores técnicos para uma camada de executivos, para a gestão do negócio é super importante e isso vai realmente trazer o sucesso ali no final do projeto. Queria fazer mais uma pergunta nesse tema ainda, que é, você trabalhou ali no desenvolvimento do framework, eu não sei ainda, talvez você possa abrir isso para a gente, se você usou, além da parte de dados ali, de gestão de
de dados, a inteligência artificial, mas se você tivesse que redesenhar um framework FinOps hoje do zero, o que você faria diferente daquilo que você fez quando você implementou esse projeto no passado? Claro, nossa, de fato, não foi uma pergunta combinada essa. E de fato é algo para se pensar. Recentemente, eu sempre acompanho, né, as questões ali de FinOps, né, na Fundação FinOps. Eu acredito que o que eu faria diferente, com toda certeza, inteligência artificial é muito utilizada hoje de forma consolidada como um acelerador. Então, eu tenho questões técnicas, como a gente falou, desenvolvimento. Em alguns pontos eu consigo colocar ela como acelerador. No desenvolvimento desse framework, eu acredito que o que eu faria diferente era isso. Justamente usar a inteligência artificial como acelerador para entendimento do nível de maturidade da instituição e definição do roteiro para poder levar a esse nível. Porque o framework era justamente isso. A gente ia fazer todo um trabalho ali que muitas vezes era assim, tinha que ser assim, manual, porque era impressionante como a gente tinha controles, né? A gente encontrou instituições que têm controles financeiros que estavam em Excel. Ou o cara, de fato, ele controlava na mão. Teve gente que virou para mim e falou: Moisés, no final das contas eu tenho todos esses inputs e eu faço uma conta aqui na mão, coloco aqui algumas frações e levo um valor para o nível executivo, que é outra coisa que você comentou agora, né? Talvez o executivo ele não entenda quando eu viro para ele e falo: olha, eu não estou tendo eficiência aqui no meu processamento com os meus microserviços. Mas com certeza ele vai entender: olha, eu consegui gerar uma eficiência de 200 mil mês, sei lá, 200 mil a cada trimestre, que seja. Então é de fato falar a linguagem do executivo. E o que eu faria diferente é justamente isso, utilizar a inteligência artificial como um dos aceleradores para poder fazer todo esse mapeamento. Você utilizaria a inteligência artificial, desde que, claro, cercada por uma camada de segurança, tendo seus guarda-reios, como um tomador de decisão automatizado? Você teria esse nível de confiança hoje no processo de falar assim, ó, vou deixar que essas decisões a IA tome sozinha e isso vai me trazer agilidade durante o processo? Sim. No próprio... desculpa, Leopoldino, eu tô falando muito do framework, né? Mas no próprio framework nós tínhamos algumas decisões que nós tomávamos ali por capacidade lógica. Então, nós tínhamos algumas perguntas, vamos dizer assim, o que a gente fazia e algumas monitorias de sistemas que a gente fazia, de infraestrutura que a gente fazia, que não necessariamente precisaria ter um humano ali. Inclusive, a gente desenvolveu isso, fez isso em desenvolvimento para tomada de decisão, com toda certeza, dependendo, claro, da decisão. E aí, do volume. A gente sempre cruza algumas coisas, né? A decisão, o volume, o fator financeiro ali no final do dia. Então, claro que a gente teria uma régua e passando daquele determinado nível, a gente precisaria ali de uma revisão humana. Mas, com toda certeza, algumas decisões eu deixaria completamente automatizadas ali pela inteligência artificial. E o que você acha que deve mudar daqui para frente? O que você pega de maiores impactos daqui para frente? Com relação a FinOps como um todo? A FinOps como um todo. FinOps não é um tema novo. Por incrível que pareça, FinOps em si o termo, sim, mas a gestão financeira a gente tem desde de sempre, né? A gente só deu o nome, a gente só batizou com o nome. Só batizou que a gente fazia em escala menor, né? Sim. Teve algo muito bom que veio com esse batismo, que foi a estruturação do assunto, que é feito pela FinOps.org. Isso é muito bacana. De fato, você entrar lá e você ter todas as visões faseadas por domínios e capacidades. Isso realmente foi algo assim diferente. Foi o que surgiu, foi aí de fato que o tema começou a ganhar visibilidade. Eu vejo muito hoje, Leopoldino, qual que deveria ser a principal preocupação? Eu vejo muito hoje as instituições se preocupando em economizar, de qualquer forma. E adotam estratégias e correm, né, atrás ali de lugares, vamos dizer assim, de pontos de eficiência. Mas FinOps ele vai muito além disso. De fato, é você monitorar ali no bit byte o que está acontecendo. Acredito que um maior desafio, que nem eu comentei, acho que toda instituição almeja ter um nível de controle onde você consegue falar de custo por funcionalidade. Acredito que essa seja a maior preocupação. E essa sendo sua preocupação, ou sendo a maior preocupação nesses casos, você já viu acontecer, ou você acha que isso realmente acontece, que é você ter que refatorar, por exemplo, uma API ou algo que você está expondo para o uso de clientes através de Open Banking ou do modelo de banking tradicional por causa de custo?
por questões de custo? Sim, sim. Vivemos isso no dia a dia. E isso é muito, muito legal. Que é a parte, acredito que seja a parte, para nós que somos técnicos, a parte mais legal do FinOps. De fato, citando aqui um dos cenários, nós tínhamos uma arquitetura 100% definida, inclusive implantada, em produção, funcionando para cliente final. Só que você vê como tudo se relaciona, né? Alguns desses N serviços dessa arquitetura de microserviço que nós tínhamos, eles estavam no mesmo microserviço, com N funcionalidades. Algumas funcionalidades eram usadas, sei lá, uma vez ao mês pelo cliente. Eu amarrava tudo no mesmo serviço, com uma capacidade super parruda, onerava ali a minha infraestrutura naquele sentido, e amarrava aquele servicinho que era tão pequenininho a um serviço, te dando um exemplo aqui de uma determinada funcionalidade, sei lá, que era de, como eu dei o exemplo, consulta saldo, que a pessoa vira e mexe, ela entra ali, né, usa com mais frequência. Então, o engenheiro de software, hoje não dá mais para ser, eu sou só um engenheiro de software, né? Que nem a gente comentou. Você tem que ter aquele conhecimento multidisciplinar, né? Então, você tem que conhecer um pouco de FinOps, tem que enxergar a arquitetura como um todo. E aí, foi tomada a decisão vamos dizer assim, uma subquebra. A quebra de alguns serviços com um sentido financeiro. Inclusive, na época, a gente falou muito disso. Nossa, impressionante como a gente está definindo a engenharia de software em cima de base financeira. Então, vejo muito isso. A refatoração não só de APIs, mas como arquiteturas. A solução como um todo, né? Sim, a solução como um todo que foi refatorada pelas questões financeiras. Pro Leopoldino que lá atrás, quando estava estudando, que era chamado de nerd, pro Moisés que foi chamado de nerd um dia, eu acho que essa é a janela de oportunidade pra gente aprender, pra gente brincar com novas ferramentas e novas tecnologias, e é a nossa chance de brilhar, sabe? De falar assim, vamos fazer diferente usando o que a gente tem de novo, desde, claro, atendendo os marcos regulatórios, que a gente não fuja daquilo que a gente é obrigado a seguir por regulamento, né, por leis e essas coisas, mas é a nossa oportunidade de brincar, né, de voltar pro playground. Sim, eu concordo. E é muito legal isso que você comentou, né? Tipo, você pega a questão assim da visão, o nerd, o cara que ele pegou aquela tecnologia e foi a fundo, né? Acredito que seja a parte mais legal do dia. Quando a gente vai mexer de fato na tecnologia, a gente vai ver funcionar e tudo. Hoje em dia, eu vejo o mercado de uma forma onde a gente não tem mais o especialista como antigamente. Em que sentido? O especialista antes era, de fato, especialista naquilo. Ele só mexia naquilo e deixava ali um desenvolvedor Java, deixava o serviço pronto e era aquilo, até ali foi a mão dele e tá tudo certo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente fala de profissionais multidisciplinares. De fato, FinOps é uma das matérias que todos devemos ter. Da mesma forma que, por exemplo, cibersegurança. Pelo menos tatear e entender o mínimo. E é que nem você comentou, Leopoldino. Desde que a gente respeite todas as regras, as leis, as normativas, cara, é muito bom isso no dia a dia. Essa questão da gente se reinventar, refazer. Você já deve ter tido essa experiência. Construiu um serviço, expôs numa API, aí depois de algum tempo você olhou de novo e falou, nossa, cara, peraí, eu poderia ter concatenado aqui, eu poderia ter mudado aqui algumas dependências, usado algumas bibliotecas a mais. E aí você, nossa, fica ali e reconstrói, refatora. Eu consigo enxergar uma relação muito forte entre o tema FinOps, claro, com arquitetura corporativa, mas com inteligência artificial, com blockchain, com Open Banking, tudo isso é muito conectado e são disciplinas que, se a gente parar para pensar, elas existiam isoladamente, mas nos últimos anos isso tem aberto uma série de possibilidades de até novos negócios. Sim, eu concordo. É absurdo. Assim, e novos negócios, inclusive, assim, para o mercado como um todo, né? São temas muito, assim, amplos, complexos, e que cada tema, e se você parar para pensar, cada tema desses que você citou, eles se relacionam de uma forma que cada um faz parte do outro em algum momento. Então, sabe, tipo, muito bem comentado, assim, que de fato é nova oportunidade para o mercado como um todo, Leopoldino, na minha visão. E esse seria até o meu conselho para alguém que está começando na área ou que está vindo de outra área e quer trabalhar com tecnologia, com TI, que se concentre nessa multidisciplinaridade, que existem ali uma série de opções. Você pode até escolher ali a ferramenta que você vai ser o especialista, mas você ter ciência e pelo menos um conhecimento básico de todos esses caminhos possíveis, isso vai te tornar um profissional melhor, vai te tornar um profissional desejado, né? Sim. E não só isso, é você dar a oportunidade a você mesmo. Uma vez que eu me fecho e falo, não, eu gosto só disso e eu vou ficar só nisso,
Assim, eu me limito. E aí, quando eu pego e me abro e falo... É que nem eu, Leopoldino. Por que eu gostei tanto, por exemplo, de interagir com temas como FinOps? Dados eu sou apaixonado, sabe? Eu acredito que é uma frente que em muitos momentos é subestimada, né? Pelo mercado como um todo. Mas... por que de fato eu fui entrando e fui adquirindo, né, conhecimento e gostando? A curiosidade de olhar e falar, peraí, surgiu um tema novo, FinOps, vamos ver do que se trata? E quando eu vi que aquele tema, ele tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, nossa, que nem a gente comentou, o desenvolvedor hoje ele tem que ser eficiente em todos os sentidos, então não é só a questão de processamento em nuvem, mas a eficiência financeira, a eficiência no consumo de dados. Olha como tudo se conecta, né? A eficiência de exposição lá na mão do cliente, a experiência para o usuário final. Então, tudo isso vai se conectando de uma forma que é isso que você comentou. A gente acaba tateando um pouco de tudo. E, de fato, né? Eu lembro da minha época de faculdade, onde você entra assim, você fala, nossa, aí você aprende um tema, você fala, nossa, esse tema é legal. Aí daqui a pouco você aprende outro, você fala, nossa, esse tema é mais legal ainda. Então, que a gente não perca essa curiosidade de estudante mesmo, assim, daquele primeiro frio na barriga das primeiras aulas, de falar, nossa, aí aquela vontade de aprender, o conhecimento. Eu acho que, independente de ter anos de experiência, isso é uma coisa que a gente não pode perder. Eu acho que essa é a principal dica, assim, minha, né, pra quem tá pensando em ingressar, para quem já ingressou, para quem estuda, para quem faz faculdade, nunca perca esse interesse em estudar, nunca se limite. Acho que é o essencial, né? Entrando nesse assunto de carreira, quando a gente atinge um papel de liderança, que é o seu caso, que é o meu caso, hoje a gente passa a ser espelhos, né? A gente passa a ser referências. As pessoas que trabalham com a gente olham pra gente com uma certa admiração e querem chegar onde a gente chegou. E da minha parte, eu sempre incentivo que as pessoas que trabalham comigo consigam chegar além daquilo que eu estou hoje, porque se elas estão com sucesso, significa que o meu sucesso também aconteceu junto. Quando eu estava me preparando na carreira, né? Quando eu estava na minha graduação, fazendo ali a engenharia, ou depois na minha segunda graduação, nas especializações que eu fiz, em algum momento você chega num ponto de decisão que ou você vai se tornar um especialista profundo em alguma tecnologia, e de certa forma eu acabei indo por esse caminho, porque eu me especializei muito na área de processos, na área de automação, ou você vai ser uma espécie de orquestrador de conhecimentos, você vai ser uma pessoa mais generalista, que conhece um pouco de tudo, e aí você faz uma integração desse conhecimento para poder chegar nos resultados. Como é que você vê que os profissionais que estão sob sua liderança, que querem chegar onde você chegou, devem seguir? Eles precisam seguir um caminho mais especializado, um caminho mais generalista, mais orquestrador de conhecimento? Falando por experiência, até trazendo um pouco, acredito que arquitetura e gestão tem muita coisa em comum, no sentido de, né, gestão é gestão. O gestor, o gestor de pessoas, ele pode atuar em qualquer time, sendo ele de tecnologia ou não, uma vez que ele saiba lidar com pessoas. O arquiteto, ele é arquiteto em qualquer lugar, porque arquiteto, acredito eu, que é o pensamento. É o pensamento, é o fato de ligar pontos, é o fato de conectar as coisas. Então, para os meus, vamos dizer assim, liderados, ou nossos, ou quem, né, estiver nos ouvindo, eu acredito que, independente da sua linha de carreira ali, vamos dizer, é importante, sim, ter um conhecimento macro em N disciplinas. N. Hoje a gente tem N tecnologias no mercado, eu acredito que pelo menos um conhecimento macro. Eu tenho um time que nessa parte eles me deixam muito orgulhosos, porque eles vêm e falam, Moisés, surgiu tal tecnologia. Tô olhando aqui, funciona mais ou menos para isso. Faz sentido pra gente? Talvez sim, talvez não. E aí se faz, eles se aprofundam um pouco mais. Agora, para você se tornar de fato, né, não só um gestor, mas talvez um arquiteto, um engenheiro ali, algo de referência. Acredito que você tem que ter essa visão macro sim, de N tecnologias, enfim, tateando N campos, N setores, mas que você tem que ter profundidade em pelo menos uma ou duas tecnologias, sendo ali alguém de referência no assunto. Eu acho que é super importante você ter um alicerce sólido. Isso aqui é o que eu posso pisar, que eu tenho certeza que a partir disso eu posso pegar impulsos e alcançar outros níveis e aí continuar crescendo na minha carreira. E aí, falando de carreira, já que você trabalha com muitas pessoas na sua equipe, o que você recomendaria para os próximos 5 anos, para essa pessoa que está sendo liderada por ti? Que tipo de tecnologias ela deve estar estudada ou está antenada para se preparar? Que tipo de skills, além das técnicas, você sugeriria
como pontos de atenção. Do meu lado, eu sempre acho que você, por mais que você precise ser uma pessoa técnica, você não pode deixar de lado a preparação para um dia se tornar um executivo, porque isso pode acontecer. Para os próximos, eu não diria nem só para os próximos 5 anos, né? Mas de modo geral na carreira, como foi comentado aqui no começo, né? A gente tendencia ali, o profissional de tecnologia, a gente vai muito para tecnologia, né? E a gente gosta, a gente estuda, e a gente lê. Só que fato é que a gente fala muito de hard skills e aí tem os soft skills. Então, a principal dica que eu dou, principalmente para os meus liderados aqui no dia a dia, se preparem com relação a soft skills. Às vezes você não está com o pensamento de virar um gestor, às vezes você não está com o pensamento de virar um executivo, mas a comunicação, ela é imprescindível para qualquer cargo. Então, um engenheiro que sabe se comunicar bem, um engenheiro, por exemplo, de software, ele vai para uma reunião com um executivo, ele sabe adaptar a fala, ele sabe transpassar ali a visão dele técnica para uma apresentação, que é impressionante, Leopoldo, não sei se você vai concordar, mas boa parte das pessoas de tecnologia tem a dificuldade ali de materializar o que elas estão pensando. Então elas falam e trazem insights maravilhosos, mas na hora de falar, na hora que você vira e fala, coloca no papel para mim, nossa, você acabou com ele, né? Então, acho que a primeira dica é essa, invistam em soft skills. Invistam na parte de comunicação, estudem linguagem corporal, forma de expressão, estudem essa questão de adaptabilidade. Então, a forma que você fala com um desenvolvedor é diferente da forma que você fala com um gerente, é diferente da forma que você fala com um diretor. Eu acredito que a primeira dica seja essa. A segunda, com relação ao mercado como um todo, tecnologia é tecnologia. Nós falamos de... É impressionante como a gente fala assim, surgiu IA. IA é o suprassumo. E aí todos ficam com aquele sentimento de que depois de IA não existe mais nada. Tecnologia, ela sempre surge algo novo. Então a gente falava de quando surgiu lá, né, as questões de processamento em máquina, Big Data, nossa, foi um absurdo. Todo mundo fazendo migração, querendo conhecer mais. Aí surge cloud, aí surge, né, agora a inteligência artificial. E todo mundo fica... Cara, o que você recomenda? Eu recomendo que vocês continuem estudando tecnologia, continuem estudando o mercado. Se querem se tornar profissionais de referência, hoje a gente está falando de inteligência artificial, estudem. Mas daqui a 2 anos pode surgir uma outra tecnologia que seja, né, parrudíssima com relação a processamento. Então, acho que as 2 dicas são essas, sabe? São essas, né? Da questão de comunicação e com relação a nunca parar de estudar. O profissional de tecnologia, ele nunca para de se atualizar. Podemos indicar algumas tecnologias aqui, como, né, frentes, no caso, dados, inteligência artificial, processamento em nuvem, mas fato é que a principal dica é nunca parem de estudar, né? Estudem. Na nossa área, todo dia tem algo novo. Eu fazia uma piada 2 anos atrás que todo dia nascia um framework JavaScript novo. É mais ou menos isso, cara. Que versão que a gente tá do Java, né? E hoje, basicamente, a piada mudou, porque todo dia nasce uma tecnologia de IA nova. E você não sabe exatamente qual vai ser o final dessa jornada, mas precisa estar antenado, porque se você se posicionar bem, no momento certo você vai ser o profissional requisitado, vai ser o profissional necessário para aquela demanda que vai surgir, né? Quero fazer uma pergunta para ti, e aí eu trago isso um pouco da minha carreira e de como a minha carreira acabou evoluindo. Eu passei por muitos projetos grandes, mas também passei por projetos pequenos. E eu tive aprendizados nos 2 tipos de projetos, e trabalhando para empresa muito grande, para empresa muito pequena. Que tipo de experiência prática você considera valiosa para alguém que trabalha em projetos grandes, em multinacionais, em grandes bancos, ou para alguém que está trabalhando numa startup ali que tem 3, 4 funcionários trabalhando, tocando a empresa no dia a dia? Acho que são momentos diferentes, né? Às vezes a gente tá... Que nem você comentou, hoje você tá numa condição de projetos grandes, mas acredito que a maioria começou em projetos menores ali, atuando. São momentos diferentes. Para quem está em startup começando, eu acho que num projeto menor, um passo atrás, né? Antes de você, até mesmo estar no projeto, é entender onde você quer chegar. Todos nós temos objetivos. Então, se eu quero me tornar um especialista, alguém de referência, um executivo, um gestor ou algo do tipo, o meu posicionamento vai ser o mesmo em ambos. E o meu posicionamento sendo o mesmo em ambos, falando de projeto um pouco menor, eu diria que é uma oportunidade gigantesca de você definir como serão as coisas. Geralmente ali onde falta alguém que faz uma determinada função específica e você tem a oportunidade ali de colocar a mão, de entender, de crescer.
tecnicamente, intelectualmente, de crescer com relação à comunicação, tanto, né, enfim, soft skills que nem a gente está comentando. Então, você tem essa oportunidade de tatear e definir. Para projetos grandes, a gente percebe que as coisas já estão mais idealizadas. E aí se encontra um pouco de desafios quando você chega num projeto grande, que é a quebra de alguns paradigmas. Então, para o profissional que está em projetos grandes, eu aconselharia tatear um pouco mais, entender o que já está sendo feito, entender qual que é a proposta, entender o enredo, o que tem em volta daquilo, qual que é a principal funcionalidade ali para negócio, e aí, de fato, com cuidado e sugerindo e propondo coisas novas, né? No caso, propondo inovações e tateando de modo geral, até dominar o assunto como um todo. Sempre que eu chego em um projeto novo, seja ele de uma empresa grande, uma empresa pequena, eu sempre tento entender o contexto, qual é a arquitetura que está envolvida nesse contexto, qual é a cadeia de valor, porque eu venho da área de processos, então eu quero entender como esse processo funciona e o que eu tenho que entregar no final do processo ali para ter um resultado positivo. E a partir disso, aí, se for uma empresa pequena, um projeto pequeno, eu começo a jogar em todas as posições. E se eu tiver num projeto grande, me adaptar àquele contexto geral e achar o meu lugar ali para poder crescer. Eu acho positivo aquilo que você comentou agora, sobre saber se comunicar para poder se expressar bem, seja projeto grande ou seja projeto pequeno. Sim, é essencial. E também entender, acho que até complementando, entender por que tudo isso tem tanta importância. Qual que é a importância do que está sendo construído, porque todos nós aqui atendemos um negócio no final do dia. E qual que é a importância disso? Então eu trabalho num setor financeiro, atuo para uma instituição financeira, e o que eu estou fazendo? O que é relevante? Porque às vezes parece que são dois mundos diferentes, e não são. No caso, é um suportando o outro o tempo todo. E aí eu acho que é relevante falar isso também. Fora entender e tudo, acho que você se apegar ali à missão, a olhar e falar, cara, tem algo maior por trás de toda essa tecnologia que, quando você entender essas metas, acredito que vai fluir naturalmente tudo isso que a gente comentou. Bom, eu quero fazer uma penúltima pergunta para ti, depois eu vou liberar aqui para a gente finalizar e complementar com as nossas conclusões. Eu queria falar contigo sobre a mudança de trilha. Às vezes a gente precisa mudar de trilha e pelo que você contou aqui durante a nossa conversa, você trabalhou em diversas áreas. E aí, em alguns momentos chaves, você precisou fazer uma mudança de trilha. O que você diz para o profissional que tem receio de fazer essa mudança? Eu diria que ele precisa se preparar para tomar coragem. O medo de mudança é extremamente natural. O ser humano é assim, né? A insegurança ali na mudança do novo é extremamente natural. Só que nem eu comentei, eu tive que tomar uma decisão. E foi uma decisão muito grande, né? Abrir mão ali de 6 anos de consolidação total ali numa determinada instituição e ir para uma outra empresa, onde ninguém me conhecia e eu teria que, de fato, reconstruir a minha imagem. Qual que é o principal ponto? Eu fiquei, durante ali 1 ano e meio, me preparando. Então, qual que é a posição que eu quero ocupar, né, nesse novo cenário? Eu não vou nem falar empresa, mas nesse novo cenário, o que é que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Como eu quero que me vejam? E aí, no caso, você vai se preparar, você vai estudar, até o ponto que você vai dizer, não, ok, agora eu preciso me experimentar. Eu preciso, de fato, ver se toda essa minha preparação, de fato, vai corresponder. E eu diria para não ter medo. Eu acho que é só, assim, se prepara, estuda, sabe? Você pode ter insegurança com relação ao ambiente, mas nunca insegurança com relação a você mesmo. Insegurança com relação ao seu potencial, à sua capacidade. E você se preparando e se tornando um profissional seguro, você vai atuar em qualquer empresa do mercado com maestria. Eu queria concluir aqui a nossa participação hoje aqui no podcast. Queria te agradecer por esse bate-papo. Para mim foi fantástico, foi enriquecedor. A sua trajetória mostra que a tecnologia ela é feita de gente, de pessoas que precisam ter um propósito e precisam estar se adaptando continuamente para os problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia.
Foi muito inspirador te conhecer melhor, navegar ali entre a sua jornada até o ponto que você chegou trabalhando na arquitetura, passando por FinOps, parte de dados, segurança, e ainda mais como você transformou vidas ali dentro do Tatame. E aí, para fechar, eu queria te fazer uma última pergunta. Quem que você indicaria para participar aqui da nossa conversa no NT Talks? Tem uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, é uma gestora consolidada no mercado, é a Ana Harumi. Ela é gestora também na First e já tem, né, uma vasta experiência com relação à segurança, a riscos. Eu acho que ter um papo com ela mais conceitual com relação à segurança vai ser maravilhoso. Então eu já deixo aqui estendido o convite para Ana Harumi. Assim que ela quiser, a gente está de portas abertas para bater um papo com ela. Queria te agradecer de novo, Moisés, de te dar a palavra se você quer concluir sua apresentação aqui, sua conversa com a gente. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade aqui de ser ouvido, essa parceria que a gente tem, todo, né, o pessoal, você, Leopoldino, o pessoal da NT Consult. Agradecer a minha gestão também, que estão cientes de que eu estou aqui, todo o apoio que eles me dão. Não sei se posso falar os nomes aqui, mas vontade. O Thiago Ito, o Bruno Ramos, Juliana Ramalho, é uma gestão de sucesso. Agradecer também ao meu time, que eu estou aqui nesse momento, mas eles estão me cobrindo, então o Nicolas Moraes, Samuel Batista. É isso, só agradecimentos mesmo, e foi muito bom esse tempo e esse papo. Agradeço você, agradeço o pessoal do Santander que deu esse apoio pra gente, e até o próximo NT Talks. Obrigado, Leopoldino. Um abraço. NT Consult. Great people coding the future.